Era uma noite fria e chuvosa na cidade de Granada, na Espanha. As sentinelas percorriam as ruas silenciosas, sem imaginar que um exército cristão se aproximava para lançar um ataque surpresa. Em poucas horas, a cidade foi tomada, marcando o fim do domínio muçulmano na região. Por toda a península, cidades islâmicas estavam caindo nas mãos dos cristãos, em um avanço que mudaria o curso da história. No entanto, Granada conseguiu se manter como um bastião isolado. Sua posição estratégica, combinada com as fortificações do imponente Palácio de Alhambra, garantiu sua proteção por mais de 2 séculos. Durante esse período, o Alhambra tornou-se um símbolo de resistência e esplendor, exibindo uma arquitetura de beleza incomparável. Até hoje, ele permanece como um testemunho da grandiosidade de seu passado, sendo reconhecido como uma das criações mais extraordinárias e fascinantes da história da humanidade. Ao caminhar pelos luxuosos pátios e corredores do Palácio de Alhambra, mal se percebe a complexa rede de canais e encanamentos medievais que alimentavam os jardins exuberantes, as elegantes fontes, além de desempenhar um papel essencial no conforto e com sistema de aquecimento impressionante para a época. Fontes marcavam as horas, a água fluía de forma precisa, abastecendo ou refrescando cada área. O sistema era uma obra-prima de engenharia. Enquanto canais subterrâneos aqueciam o chão nos dias frios, durante o verão, o ar quente passava sobre as fontes e espelhos d'água, refrescando o ambiente naturalmente. O maior desafio enfrentado pelos engenheiros foi levar a água até o palácio, que estava situado a 200 metros acima do principal rio de Granada. A solução para esse problema foi a construção de um canal de 6 quilômetros que seguia o curso do rio, mas em um ponto mais alto que o próprio palácio. Esse canal, conhecido como Canal Real, foi projetado para redirecionar a água do rio até uma área elevada, utilizando uma inclinação cuidadosamente calculada para garantir que a água chegasse até o palácio. No entanto, para criar fontes elegantes, banhos e até aquecimento subterrâneo, era necessário aumentar a pressão da água. A solução foi escavar uma grande piscina em uma área ainda mais alta do que o palácio. A água do canal seria conduzida por tubos subterrâneos até um reservatório localizado a 60 metros abaixo. No topo desse reservatório, os engenheiros instalaram uma roda d'água acionada por animais que levantava a água até a superfície. A água pressurizada era armazenada em uma piscina com capacidade de 400 metros cúbicos, o que garantia que o sistema de abastecimento funcionasse mesmo durante períodos de seca. A água, então, passava por um aqueduto até o palácio, onde se dividia em uma complexa rede de canais. Essa rede direcionava a quantidade exata de água para as diversas fontes e piscinas espalhadas por todo o complexo. No centro do palácio, uma das mais impressionantes fontes, construída no século VIII e decorada com 12 leões, tinha uma função notável. Ela marcava as horas do dia. Cada leão jorrava água de forma sequencial, com o objetivo de representar a hora exata. Ao meio-dia, todos os 12 leões estavam ativos e o ciclo se reiniciava automaticamente. Mas como isso era possível com a tecnologia medieval? A solução era simples, porém engenhosa. Dentro da fonte havia um grande recipiente com 12 orifícios, cada um levando a um leão por meio de tubos internos. O recipiente enchia lentamente com água de forma constante, fazendo com que o nível da água subisse e, com isso, ativasse os leões um por um. Cada leão começava a jorrar água em um intervalo de 1 hora, até que todos estivessem ativados. Após 12 horas, o sistema se esvaziava por meio de um sifão. Quando atingia o topo, a água descia por um tubo de drenagem, criando uma vedação que impedia a entrada de ar, ativando o sifão. A tensão superficial da água em queda puxava o restante da água com ela, esvaziando o reservatório em questão de segundos, e o processo começava novamente. A água dos leões fluía por 4 canais rasos no solo, percorrendo o palácio até chegar aos banhos termais, onde reis e diplomatas relaxavam e faziam negócios. O complexo incluía uma piscina fria, uma sala quente com piso aquecido e uma sala de vapor. O vapor da caldeira subterrânea de cobre, aquecida pela queima de madeira, era direcionado por canais sob o piso de mármore. Esse vapor subia por pilares na sala de vapor, saindo por pequenas aberturas no teto e preenchendo o ambiente com uma densa névoa.
O calor intenso e a umidade da sala criavam uma atmosfera de relaxamento e rejuvenescimento, tornando o local perfeito para momentos de descanso ou para negociações importantes entre os governantes e suas delegações. As janelas em forma de estrela podiam ser abertas ou fechadas para regular o nível de vapor, enquanto a água continuava seu percurso pelo restante da Alhambra. Além de oferecer relaxamento e benefícios terapêuticos, a água era essencial para climatizar o palácio. Em Granada, uma região de clima extremamente quente, manter a temperatura agradável era crucial, especialmente nos piores dias do verão espanhol. As fontes e espelhos d'água desempenhavam um papel vital nesse processo, promovendo a evaporação com o calor, resfriando naturalmente o ambiente e tornando os interiores do palácio mais agradáveis, mesmo nos dias mais quentes. Após seguir seu percurso pelas áreas principais, a água se direcionava aos alojamentos dos soldados, localizados no pico do palácio. Essa diferença de altura representava um grande desafio em uma seção a 6 metros mais alta do que o restante do complexo, exigindo uma solução engenhosa. Para superá-lo, os engenheiros medievais criaram um dispositivo inovador, capaz de elevar a água sem a necessidade de rodas d'água, animais ou qualquer fonte externa de energia, evidenciando sua criatividade e habilidade excepcionais para resolver problemas complexos com precisão e eficiência. A água do sistema era direcionada para um recipiente equipado com um orifício na base conectado a outro recipiente posicionado abaixo. Conforme a água descia pelo tubo, criava-se um redemoinho no recipiente superior. Esse movimento giratório gerava no centro do redemoinho uma região de baixa pressão que atraía o ar para dentro do sistema, misturando-o com a água de forma eficiente. Esse processo transformava a água em uma mistura gasosa, essencial para o funcionamento do mecanismo engenhoso que alimentava as partes mais altas do palácio. Essa água misturada com ar era forçada para dentro de um tubo fino, onde ocorria um fenômeno interessante. A energia potencial entre os dois tubos era equilibrada, o que, em condições normais, faria com que a água que descia por um tubo empurrasse a água para cima no outro de forma proporcional. Entretanto, a introdução das bolhas de ar no tubo mais fino tornava a água nele significativamente mais leve, permitindo que ela ascendesse a uma altura maior do que seria possível sem esse artifício. Com um fluxo constante de água e ar alimentando o sistema, o engenhoso dispositivo conseguiu elevar a água a uma altura impressionante de 6 metros acima do ponto inicial, garantindo o fornecimento de água para as partes mais altas do palácio. Hoje, muitos dos intrincados sistemas hidráulicos da Alhambra permanecem funcionais, testemunhando a genialidade dos engenheiros medievais que há séculos conceberam essas soluções brilhantes e inovadoras. Ei, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e seguir o Arsenal de Curiosidades para mais conteúdos incríveis como esse. Nos vemos no próximo vídeo.